estamos começando mais uma live, hoje é dia 20, e como nós tínhamos combinado, na última live falamos sobre a questão da volta às aulas, do contato das escolas. Acho que foi uma live muito boa, né? Uma discussão bem interessante, algumas perguntas ficaram até para depois, a gente já respondeu no Instagram. E nessa própria live, vocês pediram que a gente desse uma continuidade falando um pouquinho da questão hospitalar, né? De fazer consulta em hospitais, de fazer procedimentos invasivos como cateterismo, cirurgia cardíaca, crianças, adultos. Então, hoje nós convidamos 4 colegas que estão aqui conosco, que vão estar conversando sobre isso. A doutora Juliana Neves vai conversar com a gente um pouco sobre a parte de intervenção, a hemodinâmica, os procedimentos invasivos. A doutora Sheila Zin vai conversar com a gente um pouquinho sobre a parte cirúrgica. As duas colegas clínicas, doutora Tamini Hatten e doutora Catarina Cavalcante, vão conversar um pouco sobre a parte de consultas, exames complementares, com a doutora Tamini focando um pouco na criança, e a doutora Catarina vai trazer um ponto importante, que é a parte do adulto com cardiopatia congênita. Inclusive, a gente tem aqui algumas mães fazendo perguntas sobre isso também, e até os próprios adultos, se existem diferenças, se não existem. Então, vamos tentar abordar esses assuntos. Eu vou começar a live falando com a doutora Juliana Neves, que está aqui com a gente. Ela vai precisar sair um pouquinho antes, vai passar a visita no hospital. Hoje a gente tem a doutora Juliana vai ter que passar a visita, a doutora também está de plantão. Mas nem por isso a gente deixa de fazer a live. E a doutora Juliana vai falar de uma pergunta que já veio aqui, do todo um pouco, mas que é abordando, primeiro, se os procedimentos estão sendo realizados, se existe alguma seleção de casos, riscos específicos, cuidados específicos para a realização de um procedimento invasivo, tipo um cateterismo cardíaco, no momento atual da Covid. Então, Ju, muito obrigada. Sei que foi corrido, saiu de um hospital para outro, foi entrando aí nas carreiras e vendo, mas muito obrigada por estar aqui com a gente, participando. Eu passo para você. Então, a gente estabeleceu esse fluxo seguro para os cateterismos cardíacos. Todas as crianças fazem uma triagem, fazem um teste do coronavírus antes dos cateterismos. Naqueles que não conseguem fazer ou que o resultado não chega em tempo hábil, a gente tenta, se for realmente necessário, a gente precisa fazer, mas se for possível adiar, a gente adia, ou se for realmente necessário, o procedimento é feito e a criança é mantida no isolamento junto com o familiar, com a mãe ou com o pai que o acompanha, até a alta. Como são procedimentos menos invasivos, e geralmente existe um período de internamento mais curto, no máximo 1 a 2 dias, a gente não tem tido problema em relação a isso. Na verdade, os cateterismos continuam acontecendo de forma regular, tanto no serviço público quanto no privado. É só respeitar as regras, né, de distanciamento social, o acompanhante deve ser mantido de máscara, e eu tenho recomendado não adiar os cateterismos, as cirurgias, os procedimentos que forem necessários por conta da pandemia, porque a pandemia ela vai continuar, né? Em maior ou menor intensidade, nós teremos que aprender a conviver com o coronavírus e com a Covid-19. Então, a gente precisa cuidar das outras doenças. É preciso que a criança esteja equilibrada do ponto de vista cardíaco, tratando lesões residuais que porventura precisem de tratamento, para evitar complicações futuras por conta de um atraso do tratamento. Acho que esse ponto de vista é extremamente importante e talvez seja um dos pontos principais da ênfase de hoje. Nós já estamos com quase 1 ano dentro dessa nova doença, né? E claro que no primeiro momento um choque enorme sobre a repercussão da doença e tudo isso, sobre aquele momento de retração necessário. Não é que a gente deva desrespeitar nenhuma norma, ao contrário, os cuidados têm que ser tomados e devem ser permanentes. Mas a gente não pode se isolar completamente, tudo tem que ser risco-benefício, como a doutora Juliana acaba de colocar, né? Então, uma doença cardíaca não é uma coisa simples, algumas delas, inclusive, são muito graves, e nós temos visto a experiência aí de muitos pacientes que agravaram suas doenças de base com medo de pegar a nova doença. É óbvio que o medo é válido e que o cuidado é válido, mas deixar de levar seu filho ao médico, deixar de ir até você mesmo ao médico, pode lhe acrescentar um outro problema, que pode, de repente, ficar uma coisa mais grave, porque seria algo que poderia ser prevenido, que poderia ser tratado, que poderia ser evitado, e que a gente deixa acontecer. Então, eu acho que o
que a doutora Juliana falou aí, dos pontos principais foram, não existe parada dos procedimentos, eles continuam sendo realizados, não é isso? Eles são realizados com o cuidado de fazer exames antes, para garantir que a criança não tem, o adulto que for, não tem, não é portador do coronavírus, não tem a doença. Em casos especiais, pode-se fazer até sem esse teste, mas aí realmente seria num caso de um paciente mais grave e tudo, que se passaria por cima. Em geral, a rotina é fazer todos esses exames e dar o segmento, não é isso, Ju? Algum problema nesse período que você vem trabalhando? Tivesse algum problema maior, alguma coisa? Não, doutora Sandra. Em relação aos cateterismos, não. A gente teve algumas crianças que, mesmo assintomáticas, isoladas em casa, vieram com um teste positivo. E aí a recomendação é manter seu isolamento de 15 dias e retornar depois para fazer o cateterismo. Eu não fiz nenhuma criança até aqui com o teste positivo, graças a Deus nenhuma precisou. Não tive também crianças que pegaram o coronavírus dentro do hospital, né? Então, a gente mantém um acompanhamento, todos são orientados a, depois de 7 dias do cateterismo, comunicar, ou durante esses 7 dias, após a intervenção, comunicar a existência de febre, de algum sintoma respiratório, de algum contato com alguém com coronavírus, mas até o momento nenhuma criança aparentemente adquiriu o coronavírus depois do cateterismo. A gente teve alguns casos de pacientes clínicos no consultório, cardiopatas, que se contaminaram também na rotina, no dia a dia, como toda a população está submetida, mas, como a gente sabe, são doenças, as crianças não evoluem de forma tão comum no quadro agudo grave do coronavírus. Isso se reflete nos cardiopatas também. As crianças cardiopatas compensadas, que têm a sua cardiopatia bem acompanhada, bem tratada, bem conduzida, tendem a evoluir de forma assintomática ou com um quadro gripal leve, secundário à infecção por coronavírus. Então, nesse período de pandemia, na minha experiência com os meus pacientes que adquiriram coronavírus por outras causas, até aqui eu não tive nenhum doente grave, realmente não. Deixa eu te fazer uma última pergunta que está aqui, que uma das mães fez, que é o seguinte, com relação a esse teste. É o PCR que está sendo feito, aquele do narizinho, que enfia lá dentro, né? E ele é feito no internamento ou a criança vem com ele feito? Idealmente, ele vem com ele feito. A gente pede para colher 3 dias antes do cateterismo, que é o período que geralmente a maioria dos laboratórios está liberando esses resultados, 48 a 72 horas. Então, elas 3 dias antes da data marcada fazem o exame, chegam aqui no dia do exame, no dia do cateterismo, com um exame negativo em mãos. Se for positivo, a gente orienta todas as medidas de controle social, de quarentena, e tendemos a suspender o exame se ele não for uma urgência. Se for urgência, a gente tende a fazer mesmo assim, mas como eu falei, até aqui eu não tive nenhum paciente que eu precisei fazer com teste positivo para o coronavírus. Obrigada, Ju. Eu acho que foram informações super importantes, e o pessoal perguntando aí sobre o cateterismo e também perguntando sobre a cirurgia, que Sheila está aqui com a gente, e assim, muita coisa em comum, né? São procedimentos invasivos, mas aí eu queria também que Sheila falasse um pouquinho sobre a questão cirúrgica, se os procedimentos foram interrompidos de alguma forma, se continuam sendo realizados, como é que está dentro disso. Sheila, você está ouvindo a gente? Deixa eu ver. Pronto. Bom, com relação à cirurgia, no pico da epidemia houve uma redução bastante acentuada, não só daqui do Português, mas de todo o Brasil, das cirurgias cardíacas pediátricas, porque os hospitais tiveram que desviar vagas para o Covid, e também porque o pessoal auxiliar, tanto médicos como o povo da cirurgia, pegaram a doença e entraram em quarentena. Então, foi quase que obrigado uma diminuição bastante acentuada. Até uns 2 meses atrás, a gente estava assim, começamos a operar normalmente, fazendo agora os testes, como a doutora Juliana falou, com todos aqueles cuidados que a doutora Juliana falou, o RT-PCR tem que ser negativo, com todos os cuidados. Só que agora nós estamos vivenciando uma nova onda,
do Covid, principalmente nos hospitais particulares, e já houve, de novo, uma nova redução das cirurgias. Então, o que eu diria? O funcionamento nas crianças ainda é pouco preciso, não se sabe completamente como funciona nada. Mas, segundo as sociedades brasileiras, tanto de cardiologia, pediatria e cirurgia cardíaca pediátrica, consideram os pacientes de risco aqueles pacientes que estão hemodinamicamente instáveis, ou seja, aqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca, hipóxia, hipertensão pulmonar. Esses pacientes são mais de risco. E esses pacientes não podem esperar. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, porque eles podem passar o tempo cirúrgico, como já foi dito por Juliana e por você. Então, os pacientes que precisam operar, eles devem ser conduzidos ao hospital. O hospital tem um fluxo azul que fica diferente, separado dos pacientes de Covid, porque eles não podem esperar e podem perder o tempo cirúrgico. Cirurgia tem que ter um tempo certo. Se passar do tempo, eu possivelmente não vou nem poder ajudar. E quais os procedimentos que podem ser adiados? Talvez aqueles que em 3 meses não vai fazer diferença nenhuma, podem esperar um pouco. Também nada é 100%, tem que ser dessa forma. Uma CIA sem nenhuma repercussão, uma coisa desse tipo, que não vai ter nenhuma diferença em 3 meses, pode esperar. Mas para todos os outros pacientes devem ser operados. E cada caso deve ser avaliado individualmente. Eu acho que você não pode ter uma regra geral para todos. É isso, Sandra. Eu acho que essas coisas são muito, muito importantes, realmente, né? A gente entender isso, gente. Eu acho que principalmente para os pais, né? Porque é natural o medo e tudo, mas a gente tem que entender até do que ter medo, né? Muitas vezes. Então, às vezes, a gente foca muito no medo de uma determinada coisa e deixa passar outras coisas que podem ser prejudiciais. Que aí, na verdade, o que tanto Juliana como Sheila disseram da parte do procedimento invasivo, da importância de dar continuidade, da importância de avaliar, vai cair exatamente no acompanhamento clínico, né? Na colega que está acompanhando e tudo, assim, as perguntas que a gente recebe são sempre do ponto de vista realmente prático. Eu acho que tudo isso que se disse aqui é importante, manter as normas, todos nós já conhecemos, não é possível, né, gente? Lavar mãos, a máscara, fazer distanciamento social são as 3 regras principais, isso todos nós já conhecemos, e isso eu acho que a gente precisa somente lembrar aquilo que eu disse. Tem pessoas que estão em pânico, que não querem sair de dentro de casa e terminam se prejudicando, e tem outras que não estão levando muito a sério. Então, se chegar no hospital, ou no consultório, onde for, com 3 acompanhantes, é complicado. E é complicado para a gente também pedir que a recepcionista vá lá e diga para voltar 2 e ficar como sou. Então, a gente precisa da colaboração dos pacientes. Os pacientes precisam entender que a participação é deles. Eu vou pedir para a doutora Catarina, que está aqui, e que atende, e que junto comigo, né, está na faixa etária que a gente tinha que estar em casa, né, Catarina, mas a gente está na linha de frente, com uma diferença muito grande, inclusive, porque eu estou na linha de frente pós-doença. Eu fiz a pneumonia do Covid. A doutora Catarina está na linha de frente sem ter feito Covid, com todos os cuidados e tudo, mas também está com a gente ali, nós estamos trabalhando todo dia. Então, como é que a gente lida com isso, Catarina? Como é que a gente lida com o paciente para dar segurança a ele, mas também pedir a ele que colabore conosco e que tome os cuidados necessários e aproveitando já, porque algumas das perguntas que estão vindo aqui, como eu disse no início, o paciente com cardiopatia congênita adulto é diferente da criança em termos de risco. Eu acho que esse é um ponto muito importante da pergunta. E obrigada por estar aqui com a gente, participando. E bom dia, boa tarde já, né? Eu estou aqui na clínica também. Tirei a máscara porque estou sozinha na sala, mas o que Sandra disse é muito importante. Eu sou do grupo de risco pela idade, mas assim que a clínica reabriu, eu voltei a trabalhar com muito cuidado, me cuidando, uso máscara N95, higienizo minha mão o tempo inteiro e peço sempre aos pacientes para usarem máscara, aqueles que por acaso se esquecem de subir a máscara no rosto. Quanto aos adultos com cardiopatia congênita, o que já foi dito antes, por Juliana, principalmente, se é um adulto que está compensado, que não tem nenhuma alteração maior, não tem insuficiência cardíaca, não tem hipertensão pulmonar e não é cianótico, ele corre o mesmo, ou tem a mesma gravidade que a população normal. Os trabalhos que foram feitos até agora mostram que os adultos com cardiopatia congênita que está compensada não têm maior risco de gravidade, não tem maior gravidade se adoecerem com a Covid do que a população normal.
Agora, nós sabemos que tem uma população de adultos com cardiopatia congênita grave, que mesmo que depois de operados ou de terem feito algum procedimento, permanecem com lesões residuais, sobretudo aqueles que têm hipertensão pulmonar ou os que têm cardiopatia congênita cianótica, aqueles adultos que ficam roxos ainda mesmo depois de tratados. Esses, sim, é uma população pequena, mas esses têm um risco aumentado se adoecerem. Então, para esses, a gente pede, a gente orienta que se cuidem mais ainda, né? Mais do que todos nós estamos nos cuidando. Com as regras básicas, né? De máscara sempre, ficar em casa a maior parte do tempo, só sair se for extremamente necessário, e o necessário, por exemplo, ir ao médico, vir aqui, a consulta é necessária, e já foi explicado todos os procedimentos de segurança que são adotados no hospital e aqui na clínica, e manter, sempre que tiver que sair de casa, manter o distanciamento entre outra pessoa. Então, manter uma alimentação saudável, tentar manter a cabeça boa, tentar relaxar, tentar pensar positivamente, fazer atividade dentro das suas condições, atividade física, dentro das condições que a sua cardiopatia lhe permite, e a maioria das cardiopatias permite que seja feito algum grau de atividade física, só as muito, muito graves é que o paciente realmente não aguenta, mas tentar levar uma vida saudável, né? E procurar um médico para ver como está a sua saúde de uma maneira geral e a saúde do coração também. São essas as recomendações, gente. Doutor Manuel, eu acho que você falou da cabeça, foi um ponto tão importante, né? Mente sã e corpo são. Gente, se a gente não mantiver a cabeça em ordem, o resto todo desarranja, independente de ter cardiopatia ou não, né? Porque no momento desafiador como esse, a cabeça talvez seja um dos pontos mais importantes. Tem um som aqui de volta que eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem alguém ali que está fazendo um barulho danado, um bebezinho. Eu ouvi ontem numa entrevista na rádio com uma imunologista que disse que existe uma relação direta entre uma mente tranquila, relaxada e a produção de anticorpos. Então, é mais uma razão para a gente tentar. Eu sei que no começo foi muita ansiedade, eu mesma fui vítima dessa ansiedade, mas aí com o tempo a gente vai se acostumando com as novas medidas, o novo modo de se viver, né? E tentar fazer coisas que sejam boas para a nossa cabeça. Para mim, por exemplo... Alinhar os chakras. Para mim, por exemplo, a atividade física faz um bem muito grande, uma boa música, uma leitura boa. Então, tudo isso, estar com alguém que a gente gosta, uma conversa agradável, tudo isso faz bem à alma e ao corpo também. Com certeza. Eu lhe agradeço muito por trazer isso, porque eu acho que esse é um dos pontos principais, né? A gente não pode 100% evitar as coisas que acontecem, mas a gente pode ter a nossa forma de reação ao que acontece pode ser modificada. Eu acho que essa é a grande diferença dentro disso, né? E é isso que é a experiência, que eu trabalho, e as pessoas que ouvir isso, eu acho que é muito importante. A gente vê aqui o pessoal concordando e agradecendo e dizendo como é importante que isso tenha. Por sinal, vários pacientes de vocês, viu, gente? Vocês vão desculpar eu não estar citando todo mundo pelo nome hoje, mas é porque é muita gente, e graças a Deus as lives estão aumentando, cada vez vem mais gente, cada vez tem, mas Patrícia fica sempre responsável por pegar as perguntas que, porventura, a gente não tenha conseguido responder na hora, e a gente vai colocando aqui. Como eu estou tentando regular o tempinho para a gente fazer dentro do tempo do Zoom, nos nossos 40 minutos de reunião, e só faltam 3 minutinhos, eu queria dizer para vocês duas coisas, tá? Primeiro, agradecer muito, eu acho que foi super gostoso, que é um verdadeiro bate-papo, mas com informações tão importantes que a gente passa. Avisar para vocês que na próxima semana, na segunda, eu vou falar de telemedicina, que eu acho que é um ponto muito importante também nesse momento. Qual é o espaço dela, até onde ela pode ir, como ela ocupa, vai ser o nosso grupo novamente, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre telemedicina.
Na terça-feira, que é incomum, mas seria a reunião da segunda, foi para terça, porque foi uma solicitação de colegas de fora. Na terça-feira, nós vamos conversar com a presidente do departamento, a atual presidente do departamento de cardiologia pediátrica, de cardiopatias congênitas e cardiologia pediátrica da Sociedade Brasileira, doutora Clébia. Clébia é de uma grande amiga nossa, ela é do Ceará, ela vai estar presente junto com a doutora Verônica, Verônica Santos, que hoje coordena a Comissão Nacional de Enfrentamento do Covid em relação à criança cardiopata. Então, Verônica vai nos dizer o que é que a gente aprendeu nesse ano. Houve alguma mudança das normas, alguma coisa diferente dessas orientações que a gente está passando? Então, ela vai trazer esses dados novos, e isso vai ser na terça, às 12h30. Eu vou ter essas duas convidadas para a gente conversar sobre telemedicina. E na sexta-feira, a gente vai estar falando com o pessoal da epidemiologia, com o pessoal da infecção, inclusive o doutor Felipe Prohaska, né, que é um infectologista que está liderando um pouco tudo isso, para eles nos atualizarem em relação a essa chamada segunda onda da Covid, certo? Então, agradeço a todos vocês a presença, agradeço todas essas perguntas, peço desculpa por não ter conseguido responder todas, mas colocaremos, e se tiver algum específico, eu falo com as médicas que estão à frente para que a gente responda, e aguardo vocês aqui na segunda para telemedicina, terça junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e na sexta a gente fala da Infecto. É a hora da gente fazer o lanchinho da gente no almoço e conversar um pouquinho e se atualizar sobre tudo. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos, os que estiveram participando, os que estiveram nos ouvindo, por tudo. E um abraço grande. Tchau, tchau.